Pessoal, então depois de escolher o ultrassom, né, o transdutor que nós vamos utilizar, nós vamos agora falar das principais funções que a gente pode utilizar durante a prática da anestesia regional. Então, uma primeira coisa que a gente vai ajustar no ultrassom é o preset. O ultrassom ele já vem com algumas programações, né, pré-programações, e nós podemos escolher a que for melhor para cada bloqueio. Então, por exemplo, em cada aparelho vai estar de uma forma, alguns vai estar escrito paciente, outros exames. Nesse aqui nós vamos clicar exames, e aí ele dá uma série de opções de presets. Então, nesse caso, vamos escolher, por exemplo, aqui nervos. Então ele tem o nervos, a gente clica em nervos e ele coloca nervo superficial, nervo médio, nervo profundo. São ajustes que já estão pré-determinados no aparelho. Então nós vamos escolher, por exemplo, nervo médio. E aqui na parte superior direita ele vai trocar de ombro para nervo médio. Então a partir de agora já está nesse preset que escolhemos. Depois de escolhido o preset, uma outra coisa importante quando a gente começar a realizar a imagem é a profundidade. Reparem que aqui ao lado a gente tem uma série de números e isso representa a profundidade na tela. Então 1 centímetro, 2, 3 e assim por diante. E aí nós vamos escolher a profundidade baseado na imagem que nós vamos utilizar. Nesse aparelho é uma bolinha, tem aparelho que é uma alavanquinha para cima ou para baixo. Nesse caso aqui a nossa imagem ela está com um transdutor linear no ultrassom. E aí eu vou mostrar para vocês aquilo que comentamos sobre a limitação do transdutor linear para estruturas mais profundas. Então reparem que a tela está com uma certa largura a 3 centímetros. Quando eu começo a aumentar a profundidade para 4, 5, 6, reparem que a tela vai ficando cada vez menor, o que diminui a visibilização da estrutura, né? Então, por isso que quanto mais profundo, vai piorando a imagem, né, que a gente consegue com o transdutor linear. Então, ele é ótimo para estruturas superficiais, porém, para estruturas profundas, a gente fica limitado também pela largura da tela. Então, normalmente, até uns 4, 5 centímetros, a gente acaba utilizando o transdutor linear. Uma outra coisa importante da profundidade do ajuste, eu vou dar um exemplo aqui de uma imagem. Observem aqui que a gente... Deixa um pouquinho mais claro. A gente tem um nervo aqui no centro da tela, eu vou mostrar para vocês, e ele está mais ou menos 1,5 centímetro de profundidade. Mas reparem que tem muita coisa abaixo dele. A gente não precisa deixar tanta imagem depois da estrutura que a gente quer bloquear. Podemos deixar apenas uns 10, 20% a mais para ter um pouquinho abaixo, mas não tudo isso. Porque agora eu vou mudar a profundidade e vocês vão ver como ela vai ficar mais fácil de ser vista nessa nova profundidade. Então ela está aqui, agora eu vou deixar mais superficial. Olha só como melhorou, como agora eu vejo ele maior aqui na minha imagem. Então é importante fazer esse ajuste da profundidade. Poderíamos até deixar um pouquinho mais superficial. Olha só como ficou mais claro ainda a imagem do nervo. Tá? Então, em profundidade é importantíssimo a gente fazer o ajuste. Outra coisa importante depois de ajustar o preset, a profundidade, é o ganho. O que seria o ganho no ultrassom? O ganho é a escala de cinza. Cada estrutura ela possui um coeficiente de atenuação e isso vai mudar a cor, né, dentro da escala de cinza de cada uma delas. Estruturas que têm um coeficiente de atenuação muito alto, então, por exemplo, que vão rebater muito a onda sonora, um exemplo é o osso, eles vão ter uma característica mais branca, hiperecóica. Estruturas com coeficiente de atenuação muito baixo, eles não vão refletir muito, o som passa mais fácil e aí eles vão ter uma característica mais para preto, né, para anecoico. E as intermediárias vão ter um certo grau de cinza, que seriam as imagens hipoecóicas. Então, vou dar um exemplo para vocês aqui. Nos aparelhos, a gente pode ter ajuste de ganho automático, onde a gente clica e ele já faz um ganho pré-determinado, ou pode fazer um ganho total da tela girando essa roda, né, essa estrutura, ou fazer ajuste de ganho por faixas. Posso fazer ajuste de ganhos
mais profundos, intermediários ou superficiais. Então, vou dar um exemplo da importância disso. Então, voltando naquela nossa imagem, eu posso deixar ela mais clara, e às vezes não é bom também muito claro, porque olha como o nervo ele fica muito branco e a gente não consegue ver ele muito bem, ou eu posso deixar ele mais escuro, mas também muito escuro, ele some um pouco no meio das estruturas. Então o ideal é deixar, fazer um ajuste, né, para cada estrutura, que a gente consiga ver bem o nervo. Então aqui, por exemplo, né, a gente tem o nervo entre dois músculos. O músculo ele é um pouquinho mais acinzentado, mas ele não é preto. E o nervo, como aqui a gente está mostrando um nervo periférico, ele é característico por uma imagem branca com pontos pretos no meio. Por que isso? Quando o nervo ele vai saindo do neuroeixo, ele vai ganhando tecido conectivo, e esse tecido conectivo que é esta imagem hiperecóica que aparece, com imagens hipoecóicas no meio, que seriam os fascículos. Se a gente pegar nervos mais próximos do neuroeixo, por exemplo, as raízes do plexo braquial, elas vão ser pretas, como a gente vai ver na aula de bloqueio interescalênico, porque nelas nós não temos tecido conectivo ainda. Então, quanto mais próximo do neuroeixo, menos tecido conectivo, mais preto vai estar o meu nervo, quanto mais na periferia, mais tecido conectivo, mais branco ele vai estar. Então, mais próximo do neuroeixo hipoecóico, ou às vezes até anecoico, e mais na periferia hiperecóico por causa do tecido conectivo. Então, por isso a importância do ganho. Um outro exemplo aqui das características das estruturas, então aqui nessa imagem nós temos um osso, então o osso ele reflete muito o som, né, a onda sonora, então ela volta, então faz essa imagem branca hiperecóica, e reparem que embaixo do osso a gente não consegue visibilizar nada. Por quê? Porque ele faz uma sombra acústica. Não significa que não tem nada embaixo do osso, mas é que o som ele não consegue passar pelo osso e a gente então não consegue visibilizar nada. Então isso é uma característica de estruturas que refletem muito o som, por exemplo, o osso fazendo uma sombra acústica. E aqui ao lado a gente tem uma artéria, uma imagem hipoecóica, então o líquido ele sempre vai ser hipoecóico ou anecoico. Então, toda vez que eu tiver um líquido num vaso ou injetar o anestésico local, nós vamos ver uma imagem preta, uma imagem anecoica característica de líquido. E aí uma outra função também que pode ser muito útil é o cores, né? O Doppler, né? Que aqui no aparelho de ultrassom ele vai vir como cores e a gente consegue identificar uma estrutura vascular, né? A gente pode identificar a estrutura vascular através do cores, mas também a gente pode diferenciar artéria e veia através da compressão. Então, uma forma da gente diferenciar a artéria e veia, vou pegar aqui uma veia, a gente consegue colabar a veia, então lá em cima a gente vê a veia bem embaixo da setinha amarela, ela colabando, então eu sei que é uma veia, e a artéria, ela não muda, né, independente da pressão que eu faço, então aqui é uma artéria, olha, eu aperto e ela continua normal, então eu consigo diferenciar a artéria e veia, mas se eu estou na dúvida se é uma estrutura vascular, eu posso então colocar o cores, e aí eu vou direcionar o cores para a minha estrutura vascular, e aí eu vejo então aqui, por exemplo, que é uma estrutura vascular, que é uma artéria pelo tipo de pulsação, e porque eu estou fazendo força com o meu transdutor aqui no meu antebraço, mas ela não colaba. Então eu sei que isso é uma artéria. Então o cores a gente pode utilizar sempre que tiver na dúvida se a imagem anecoica é ou não uma estrutura vascular. E para finalizar, uma outra ferramenta, nem todos os aparelhos possuem, alguns a gente tem que comprar à parte, mas é o software de agulha. O que seria o software de agulha? Às vezes a agulha ela entra muito inclinada em relação ao transdutor, e quanto mais inclinada, mais difícil é o raio voltar para o transdutor. Então, nesse caso, a gente pode usar o software de agulha, onde ele tenta direcionar as ondas do ultrassom para a agulha, melhorando a visibilidade. Então aqui, por exemplo, eles nos aparelhos eles vêm escrito como needle. E aí ao clicar
ao clicar no needle, a gente vê então onde o ultrassom está tentando concentrar as suas ondas para melhorar a visibilização. Então, por exemplo, se a agulha estivesse vindo nessa direção, seria para melhorar a visibilização da agulha. Mas a gente pode mudar o ângulo se necessário, então pode deixar um ângulo mais aberto, mais fechado, ou mudar o lado. Então, se a agulha está vindo do outro sentido, a gente muda as ondas que o ultrassom vai estar concentrando para melhorar. Então isso é importante principalmente para bloqueios profundos, onde fica mais difícil da gente visibilizar a agulha por causa da profundidade. Nós vamos ver na aula de alinhamento como a profundidade e a inclinação podem interferir então na visibilização da agulha. E para finalizar, existe também uma última ferramenta, nem todos os aparelhos dispõem também, que é o foco. O foco é onde o feixe do ultrassom ele converge as suas ondas para melhorar a visibilização. Então, a ideia é tentar que a gente tente sempre ajustar o foco onde está a estrutura que a gente quer visibilizar, né? Então, aqui, por exemplo, eu vou abaixar um pouquinho o foco, deixando o foco na mesma direção do meu nervo, para melhorar a imagem do nervo. Então, pessoal, assim a gente termina essa primeira aula, lembrando que é extremamente importante a gente então escolher o transdutor ideal para cada bloqueio, lembrando bloqueios superficiais, transdutor linear de alta frequência, que vai me dar uma imagem melhor, bloqueios mais profundos, o transdutor convexo, que ele consegue penetrar mais, mas a qualidade de imagem vai ser inferior. Escolhido isso, a gente vai para o ultrassom, escolhe o preset, escolhe a profundidade, mexe no ganho para deixar a imagem com contrastes ideais para fazer o bloqueio e depois, se necessário, Doppler, software de agulha e o foco, e dessa forma a gente consegue otimizar da melhor forma a nossa imagem. Na próxima aula, vamos falar um pouco sobre o alinhamento da agulha e nós vamos usar todos esses princípios para melhorar a visibilização da nossa agulha, tanto na técnica em plano quanto na técnica fora de plano. Obrigado.